Boa noite meus irmãos, meus amigos. Estamos iniciando mais uma live da União Espírita Porto Alegrense no Facebook. Noite sempre de muita alegria para todos nós que nos reunimos em nome do Senhor para buscarmos, refletirmos à luz da doutrina espírita, tentando assim nos apropriarmos dessas ferramentas preciosas para nosso amadurecimento espiritual, para a nossa alegria, para o cultivo da felicidade em nossos corações. Vamos já dando boa noite a todos que aqui estão entrando. Boa noite a Marília, a Adriana, a Liane, a Inês. É sempre muito bom estar aqui com vocês. A cada quarta-feira que nos reunimos, às vezes no Facebook, às vezes no Instagram, mas essa família é sempre reunida, né? Maria Lúcia, a Regina, que daqui a pouco vai estar aqui falando conosco, já se encontra aqui também. E então já aproveitando a oportunidade, né, que eu falei no nome da Regina, hoje vamos conversar a respeito de nossas atitudes e nossa fé. E a nossa querida Regina então vai estar trazendo aqui o seu trabalhinho do coração para agregar a nossa noite, trazer esses conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona, para buscarmos, através dessas reflexões, buscarmos construir um cantinho melhor para cada um de nós. Boa noite, Leandro, querido amigo, e a todos que estão chegando aqui conosco. E é bom também nós lembrarmos sempre que esse é um trabalho realizado pelo Departamento Doutrinário da nossa querida União Espírita Porto Alegrense em favor de todos nós. A organização, né, o calendário para todo o ano, os temas que aqui são propostos para as nossas conversas. Então, é sempre bom estarmos juntos, unidos, em nome de Deus e de Jesus. Boa noite, querida Ana Maria, seja bem-vinda à nossa live. E também cabe a nós dizer nesse momento que vamos oferecer esse trabalhinho da noite, né, de todo o coração, né, com toda a humildade, a nossa querida Sueli Caldas Schuber, que desencarnou no dia de hoje em decorrência da Covid-19, aos 82 anos de idade. Essa querida irmã trabalhadora, né, imensa cooperadora da doutrina espírita e que era conhecida como a Dama da Mediunidade. Então esse trabalho de hoje fica né, de todo o coração em homenagem para essa querida irmã Sueli Caldas Schuber. Então boa noite, Leini, boa noite, Sônia. Vamos nos encontrando aqui no nosso espaço. Eu já vou então, desde agora, já que a Regina está aqui entre nós, vou convidar a Regina para acessar aqui a nossa conversa. Boa noite, Vilmar, boa noite, Jane, boa noite, Sônia. Aproveitando, vendo os nomezinhos aqui, Luciana, boa noite, Cristi, Maria Lúcia, Maria, Rosângela. Vou aguardar mais um pouquinho que a Regina aqui estava. E eu acho que deu uma fugidinha. Vamos esperar um pouquinho. Localizar a Regina aqui para a nossa conversa. Vamos ver aqui. Boa noite, Rosângela. Regina, se tu estiver presente, por favor, eu te peço que tu só coloque um oi aí na tela, porque aqui no momento eu não estou conseguindo te localizar. Você sabe, já estamos acostumados com esses pequenos percalços da tecnologia. E se tu tiveres aí, Regina, por favor, tu me adicionar na conversa, vamos ver se dá certo. Boa noite, Kátia, boa noite, Mari, Roberta, sejam bem-vindos. Estou aqui no momento tentando localizar a Regina para o nosso encontro. Vamos hoje então conversar a respeito de fé, que é tão importante, né, para os nossos
tempos atuais e para sempre, né? Tentar entender esse sentimento que é superior, né? E que certamente nos eleva a sempre condições melhores de, de agir, né? De melhorarmos as nossas atitudes perante a vida. Boa noite, Eliane, Luísa, Arthur querido, sejam todos bem-vindos no nosso espaço, na nossa live. Vou tentar aqui adicionar a Regina, ela não se encontra ainda. Eu vi que ela tinha entrado. Boa noite, Liliane. Então eu peço mais uma vez, Regina, se por acaso tu estiver aí, aqui no aparelhinho eu não consigo te localizar, por favor, tu pode me adicionar na conversa. A Regina deu uma boa noite aqui, deixa eu ver se eu te acho na lista aqui, Regina. Eu não estou conseguindo localizar a Regina. Regina, querida, por favor, deve ter um botãozinho aí embaixo na ferramenta que tu está assistindo a live. Tu pede, por favor, para ser adicionada na conversa, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Tem um pessoal que está fazendo isso, vou só pedir licença para a Regina tentar fazer esse mecanismo de nos adicionar aqui na conversa. Vamos ver se eu consigo localizar de novo. Eu não estou conseguindo. A Maria Lúcia ali está nos avisando que a Regina entrou e acho que perdeu a conexão, né? Ela chegou a dar uma boa noite aqui, mas eu não localizo ela ali para poder adicionar na conversa. Vamos aguardar mais um pouquinho então. Lembrando que esses nossos encontros aqui, nesse trabalho de live, é realizado de 15 em 15 dias. Hoje estamos fazendo aqui no Facebook, é sempre na segunda semana do mês. A primeira quarta-feira de cada mês é realizado a reunião de trabalhadores da nossa união, e já na segunda quarta-feira do mês é o dia da nossa live aqui no Facebook. E depois na próxima, daqui a 15 dias, né, daqui a 2 semanas, estaremos lá no Instagram também realizando esse trabalhinho. Já temos bastante trabalhos organizados por lá. A Regina deu oi, estou aqui. É que, Regina querida, eu não consigo te localizar aqui, eu peço que tu dê uma olhadinha aí na tua tela, e tem um botãozinho ali, né, na tela, bem embaixo ali, e, se não me engano é um bonequinho ali, que tu clica ali e pede para entrar na conversa, que daí eu consigo te adicionar aqui. Tenta fazer isso, por favor, Regina, para em breve aqui a gente iniciar a nossa conversa. Existe uma barra de ferramentas embaixo ali, na telinha. Vê se tem algum botão que tu possa me incluir na conversa ali, entrar na conversa aqui da União para a gente iniciar o nosso bate-papo. O Arthur, a Rosângela está nos dizendo que é um bonequinho verde. Tenta aí, Regina, acha o bonequinho verde aí embaixo e pede para entrar na conversa, por favor, porque daqui para aí eu não estou conseguindo. Tem uma galera aqui, graças a Deus, que eu consigo ver que estão aqui conosco, mas a Regina eu não consigo localizar. A Regina está brincando de esconder comigo, Regina. A Maria de Fátima conseguiu fazer. Eu só estou cancelando aqui para a Regina poder entrar conosco. Vê se acha esse bonequinho verde aí, Regina. Isso acontece, não tem problema. Mais um pouquinho de mistério. Aqui, ó, tem mais um pedido. Agora foi a Thelma. Eu preciso que a Regina faça
clique no botãozinho verde ali para a gente iniciar o nosso papo. Se não, Regina, eu te peço que tu possa sair da live, sai, fecha e depois entra de novo. Talvez isso auxilie aí para que eu te encontre aqui entre os presentes para poder te adicionar na nossa conversa. Pode ser? Para falarmos de fé, de espiritualidade, de religião. O Arthur está nos dizendo ali, é só clicar no bonequinho verde que abre para pedir para participar. É isso aí, Arthur, obrigado pelo auxílio. Vamos de bonequinho verde, vamos clicar no ETzinho ali, no ETzinho verde. Eu não estou achando a Regina mesmo. E olha, gente, que a gente fez um teste hoje de tarde, estava tudo ok. Estava tudo lindo e maravilhoso. Mas acontece. A Maria Luz está dizendo, a Regina ouve e vê a tela, mas não consegue. Pois é isso que o aplicativo do Facebook dela estava atualizado. Regina, por favor, tu está assistindo a live no aplicativo do Facebook ou no Facebook através do navegador ali, tipo o Google Chrome. Se for pelo Google Chrome não vai dar certo, tu tem que abrir a nossa live no aplicativo do Facebook. Abre o aplicativo do Facebook, localiza a nossa página na União, que daí eu consigo fazer isso. Por acaso, né? Às vezes tem alguns celulares que já tá configurado ali para o Facebook ir pro, como se diz, para o navegador da internet, né? Que é o Google Chrome normalmente, né? E aí não dá certo, tem que abrir a live no aplicativo do Facebook que está instalado no celular. Daí a gente consegue se encontrar. Tenta aí, Regina, por favor. A Maria Lúcia ali está colaborando conosco ali, dizendo que a Regina não sabe o que fazer. Só segue os passos que eu te disse agora, Regina. E tenta abrir a live no aplicativo do Facebook, não é no Google Chrome. Obrigado, Maria Lúcia, por estar nos ajudando aí, estando no WhatsApp com ela. Ó, estou direto no aplicativo, Regina. Então, Regina, acha esse bonequinho verde aí embaixo e me adiciona na conversa. E aí, fazendo isso, eu consigo te localizar aqui, porque eu não estou te enxergando. Normalmente isso ocorre quando o aplicativo não está atualizado, mas tu disse para mim hoje à tarde que estava atualizado, que estava ok. Deu um bugzinho geral aí, de repente. Se já tentasse sair, fechar tudo e entrar de novo? Vamos tentando aí, pessoal. Muito obrigado pela paciência de todos. Nós já adiantamos aí 15 minutos, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai iniciar a nossa conversa aqui. A gente já teve em outras oportunidades esse momento assim de suspense, né? Mas tudo bem, acontece. Não precisa ficar nervosa aí, Regina, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Obrigado a todos aí que estão curtindo a nossa live, estão nos acompanhando. Em breve, então, vamos tentar iniciar aqui a conversa com a Regina.
Realmente ela não está aqui. E aí, paciência, a Sônia está nos colocando aí. Realmente, a gente vai falar sobre fé, né? É um teste de fé, né, gente? Olha, é bem legal, a gente já está aqui reunidos, estamos reunidos, né, em torno de 30 pessoas, isso é super bacana. Estamos todos com vontade de refletir, né, de dar uma filosofada junto, que é sempre bom. À luz da doutrina espírita, então é maravilhoso. Sabemos que todos nós estamos com saudade lá da nossa casinha, de estarmos juntos lá. Mas que bom que, né, essas ferramentas virtuais propiciam que a gente esteja junto, né? Mesmo não podendo se encontrar lá. Olha minha esposa Lorena, ó. Ó, ela veio me avisar que parece que tem um chiado no som. Fone de ouvido não tá legal. Esse chiado no meu fone aparece para vocês também? Se alguém puder me confirmar que se eu estou com esse chiado no microfone, alguém pode me ajudar, por favor? Boa noite, Dulce, Fernanda querida, Fernanda Maestre, estudou comigo no segundo grau, a gente é amigo há muito tempo. Legal que você está aqui conosco, Fernanda. Ó, a Tânia conseguiu fazer adicionar aqui, mas eu vou só cancelar a Tânia para a Regina poder estar presente aqui conosco. Tu está aí, Regina? Vamos fazer uma sessão espírita. Se você estiver presente, Regina, dê um sinal. Não é sessão espírita, né, gente? Só no cinema. O pessoal está me dando sugestão de abrir de novo a live. Obrigado, Arthur, pelo retorno. Disse que tem um ruidinho, mas não está atrapalhando. Talvez o fone esteja velhinho já. Boa noite, Letícia. Um beijo nos meninos. Um beijo no Bruno, Letícia. Obrigado por estar sempre aqui conosco. O que vocês acham, pessoal? Me ajudem aí. Eu fecho a live e tento abrir de novo. Ou a gente aguarda a Regina tentar entrar, senão eu dou seguimento aqui, dou uma ousada aqui, dou seguimento no trabalho para a gente dar, né, continuar com o trabalhinho, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar esse pequeno percalço. O que vocês acham? Ó, a Kátia disse que eu tô com chiado. Vixe, vou tirar meu... Tirei meu fone, conseguem me ouvir bem? Sem chiado? Melhorou o chiado, será? Eu tenho que falar, né, para vocês ouvirem, senão não conseguem ouvir o que eu estou falando. Agora eu estou sem o fone. Ó, Liane, muito obrigado. Obrigado, Adriana. Sim, obrigado pelo apoio de todos. Tá melhor. Então tá, realmente era o meu fone. Tá na hora de trocar meu fone. Vamos tentar mais uma vez aqui. Vou só ver se a Regina
Ó, parou o chiado. Obrigado, Lucas, por nos avisar. Obrigado, Arthur, Inês. Agora a voz melhorou, pelo menos. Aos pouquinhos as coisas estão se ajustando. Vou só aguardar aqui então para ver se a Regina dá mais um sinalzinho aqui pra gente, se ela está presente. Obrigado, Dulce, por nos avisar. Se não, já peço desculpa para vocês e peço desculpa para a Regina também, de a gente não estar conseguindo é, realizar esse trabalhinho com ela, né? Mas eu acho que vai dar. Todas as nossas lives aqui, elas são realizadas mediante um roteiro, né? Que a gente dá uma estudadinha, a gente combina algumas coisas. E se por acaso, né, a Regina não conseguir entrar, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Quem sabe já a gente tenta fazer também uma experiência que a gente já fez no Instagram. Eu trago alguém aqui para conversar conosco também, um de vocês para participar comigo, para a gente trocar uma ideia. Eu acho que vai ser bem bacana, né, para conversar a respeito de fé. Eu só preciso então que antes disso a Regina nos dê um ok, ver se ela está aqui presente para eu tentá-la, adicioná-la na conversa, né? E se por acaso não der, aí sim a gente inicia o nosso trabalho, né? A gente já está com 22 minutos. E aí a gente faz essa tentativa aí de realmente eu conversar com vocês, eu adiciono vocês aqui na conversa para trazer também a sua opinião, que é muito importante. A gente faz essa dinâmica diferente aqui no Facebook, que no Instagram deu certo, ao meu ver, assim, foi super legal, né, das pessoas participando conosco, né, numa conversa alegre, franca, né? E vou só esperar então ver se a Regina dá o sinal que ela está aqui. Eu tento adicioná-la mais uma vez. Se por acaso ela não conseguir, então a gente inicia o nosso trabalhinho de hoje. É um trabalhinho nosso aqui, né? Em família, uma conversa tranquila. Vamos ver aqui. Eu não realmente não consegui localizar ela aqui. Então tá, gente. Vamos. Eu peço desculpa para vocês por esse percalço, mas vamos conversar um pouquinho, né? Então, assim, o tema da noite de hoje é nossas atitudes e nossa fé. Vamos refletir um pouquinho a respeito disso. E a primeira pergunta que eu ia fazer para a Regina aqui no nosso encontro é como ela percebia o que seria a fé, né? Claro que é complicado de dar um conceito a respeito de fé, né? Porque realmente é algo que é muito amplo, né? Que passa pelo racional e principalmente vai muito, né, do nosso lado subjetivo, do nosso lado espiritual, né? Mas vamos então aqui, eu estou com o Google aqui, eu abri e coloquei fé. Vamos ver qual é o conceito do dicionário, né, que nos traz aqui, né? A fé na religião, no catolicismo, a primeira das três virtudes teologais. Sistema de crenças religiosas, religião, fé cristã. E aqui a gente já vê uma questão que é importante, que é a fé, né, no conceito do dicionário aqui, né, que já coloca diretamente em relação, né, a uma virtude ligada à teologia, né, e é um sistema de crença religioso. Eu acredito que exista, né, uma tendência a nós confundirmos, né, sempre espiritualidade, fé e religião. E isso é importante nós, na nossa conversa, a gente tentar diferenciar uma questão da outra, porque daí fica mais fácil o nosso caminho em direção à fé. A gente pode colocar que a espiritualidade seria o nosso transcender, né, que está ligado à nossa alma, ao nosso respirar espiritual, né, e não necessariamente ela envolve fé e religião. Né? A espiritualidade seria o genérico, seria o todo, né, de nós transcendermos, né, de acreditarmos em algo superior, né, de acreditarmos em nós, de acreditarmos, né, num processo que nos leva a nos ligarmos a uma essência maior em nossas vidas. Isso é espiritualidade, né? E a fé e religião, então, se confundem bastante, né? Porque é habitual a gente, assim, normalmente falar, né? Ah, eu tenho
eu professo a fé cristã ou a fé muçulmana, né? Mas seria mais correto dizer eu tenho fé em Deus, no Pai, em Alá, né? O nome que tu quiser dar, mas professo a religião cristã, a religião judaica ou a religião muçulmana, né? Então essa fé ela é uma relação profunda com esse transcendente, né? Por que, que a gente está dizendo isso, né? Porque se a gente for observar, tem muitas pessoas, né, que tem religião, por exemplo, a pessoa é espírita, a pessoa é católica, ela tem uma religião, mas ela não tem fé e nem espiritualidade. E ao contrário também tem pessoas que têm espiritualidade e têm fé, mas não têm religião. Não preciso ter religião para ter uma espiritualidade, né? Para ter a sua espiritualidade, para ter fé, né, em algo, né? Então, o importante disso tudo, já que estamos aqui nos congregando, né, no caso no Espiritismo, numa casa espírita, na União Espírita Porto Alegrense, nós estamos vinculados ao lado religioso, né? E o importante é que a religião faça esse trabalho, né, de nos auxiliar a nos conectarmos com a nossa espiritualidade. Se a religião nos ajuda, nos auxilia nesse aspecto, está feito o trabalho. E que bom, né? Nós estamos no caminho certo. Agora, se a religião não nos conecta à nossa espiritualidade, à nossa fé, tem alguma coisa que está um pouco complicada aí no meio do caminho, né? Então, assim, Haroldo Dutra, né, buscando para a questão do espiritismo, né, Haroldo Dutra nos fala que a fé não é acreditar, e sim confiar. Como é que a gente pode refletir a respeito disso, né? Normalmente a gente diz, eu tenho fé, eu creio, mas o crer é pouco, né? Como Haroldo nos explica, né? E é muito maior que isso a confiança. A confiança em Deus é maior que crer. Porque muitas pessoas dizem, eu creio no Senhor, vamos dizer assim, mas eu não entrego a minha vida ao Senhor, né? Haroldo, numa das suas palestras que fala a respeito disso, ele nos diz assim, quando a gente compra uma passagem para viajar de avião, né, a gente tem fé no piloto, a gente está confiando no piloto e, acima de tudo, a gente está entregando nossa vida àquele piloto que a gente nem conhece. Né? A gente não sabe quem ele é, né? Não sabe das suas referências, mas quando a gente entra num voo, entra num avião, a gente está, além de confiar no trabalho dele profissional, a gente está entregando nossa vida a esse piloto. Né? Então, na verdade, né, essa entrega, por que a gente não faz em relação ao Pai, em relação a Deus? Né? Que não é só questão de dizer, eu acredito em Ti, Senhor, mas eu entrego a minha vida a Ti, eu entendo a oração dominical em que Jesus nos fala, né, que seja feita, Pai, a Tua vontade, e como é complicado para nós, né, percebermos a importância disso, né, porque normalmente nós, como crianças mimadas, né, em relação à nossa espiritualidade, a gente quer que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade, não de acordo com a vontade de Deus, né. E se por acaso aquela coisa que a gente almeja muito para nossas vidas não vem, e principalmente no momento em que a gente acha que aquele é o momento que a gente deveria merecer aquilo, aquele momento é que deveria, né, ocorrer tal coisa, né, na verdade aí a gente está, no caso assim, não negando, né, mas não compreendendo direito essa questão da fé, né, porque a fé nós entregamos, né, é a nossa entrega a Deus. E nessa entrega a Deus, se não é o momento de ter determinada coisa, ou se para essa vida a gente não vai ter determinada coisa, porque isso é para o nosso bem, né? E a gente ficar revoltado com isso, então na verdade a gente está colocando a fé naquilo que eu quero, mas não fé em Deus, né? Que é um processo diferente, assim, né? Então, Haroldo está muito certo em relação a isso, né? Não é acreditar em Deus que é importante, né? É confiar em Deus, é como nós entregamos nossa vida para Deus, né? E isso abre um amplo, né, um amplo aspecto, olha, já me perdi assim, nos abre com mais amplitude, né, essa questão da nossa espiritualidade, né, para entender, né, a vontade de Deus, que no caso é o amor, e Ele que é o bem de todos, né, e não apenas de uma criatura, né.
Existe essa reflexão, eu estava lembrando agora, até no filme do Jim Carrey, né, que se não me engano, não sei se é o primeiro, eu acho que é o primeiro, né, em que no caso ele vira Deus, né, e aí ele resolve assim do nada fazer a vontade de todo mundo, né, que ele ouve nas orações, nas preces, né, e ele começa a fazer a vontade de todo mundo, tudo que as pessoas querem ele começa a conceder isso, né. E o que que acontece? Vira um caos, né? Vira uma grande confusão, uma grande bagunça, né? Porque está atendendo à vontade de todos, assim, indiscriminadamente, sem uma ordem, sem um regramento, sem um momento adequado, né? Adequado simplesmente porque a pessoa queria determinada coisa, né? Então, na verdade, né, como Deus é perfeito, né, as suas leis são perfeitas, né, essa relação nossa com Deus e não é assim uma barganha também, né, de a relação só de querer coisas, né, mas de nos fortalecer principalmente para a nossa caminhada, a nossa ligação com o eu maior, né, a nossa ligação maior com a vida, com a nossa espiritualidade, né, e passa por confiar em Deus e não apenas crer em Deus. Né? Então vamos abrir aqui então, vamos ver se dá certo, pessoal. É, eu vou convidar alguém aqui que está presente para conversar comigo a respeito do que é a fé, né, para si, né? Porque é algo assim que a gente não tem como dizer que é certo ou errado, né? A fé é um sentimento que vai do coração de cada um, né? Mas e nesse aspecto é importante a gente manifestar isso. Eu acho que seria legal se alguém trouxesse aqui a sua opinião a respeito da fé. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer o convite agora para o Leandro. Leandro, eu sei que tu tá aí. Faz tempo que eu não converso contigo, Leandro, eu tô com saudade. E eu vou te mandar um convite. Por favor, se tu puder aceitar, dá aí o ok na tela. E vamos conversar um pouquinho a respeito desse convite. Depois eu chamo outra pessoa aqui também. Depois dessa pequena introdução. Tudo bom, João? Tudo bom, meu amigo? Tudo jóia? Tudo jóia. Vamos conversar um pouquinho a respeito de fé, Leandro. O que que é fé para ti, assim, nas tuas reflexões? Como é que tu sente a fé, assim, no teu dia a dia, nas tuas crenças, enfim, né? Tu concorda com isso que eu falei, que é a questão né, que na verdade não foi eu que falei, foi o Haroldo que falou, né? Que a fé é uma confiança, uma entrega a Deus e não o acreditar, né? Como é que tu percebe isso? Nos ajuda aí. Exatamente isso, né, que eu penso. É uma entrega total, né, quando a gente pensa que as coisas acontecem e não são por acaso. Tudo que acontece tem uma finalidade, né? E a gente pode tentar aproveitar qualquer coisa que aconteça com a gente para ter um aprendizado, né? Ao invés de a gente ficar falando que não merece tal acontecimento, que por que acontece com a gente quando acontece alguma coisa que nós julgamos que é ruim, né? Às vezes é a nossa visão que está meio turva, que nós acreditamos e julgamos que aquilo que está acontecendo é ruim, mas se nós pensarmos que podemos ter equivocado, né, nos equivocado em algumas escolhas que nós fizemos, daí aquilo que está acontecendo seria um aprendizado para tentar pelo menos a gente corrigir a, aquilo que nós cometemos, aqueles equívocos, né? E a confiança, e a fé é uma confiança que a gente tem nas leis divinas, que as leis divinas são leis perfeitas, né? Tudo que Deus faz, que Deus permite que nós façamos também, tem uma finalidade. E a gente tem que tirar proveito dessa finalidade, né? Desses acontecimentos. E a gente tem que entregar a nossa vida a Deus, não ficar colocando mais valores para aquilo que a gente chama de paixões terrenas, né? Ou deixar aqueles nossos prazeres, às vezes, de tanto dar importância para os nossos prazeres, esses prazeres acabam nos dominando e nós acabamos virando escravos, né? Dessas paixões, né? Ao invés de estar dando
valor à coisa do espírito que nós falamos, que são os aprendizados, as virtudes morais. Certo. Perfeito, então, meu amigo. Obrigado pela colaboração aqui conosco. Que bom falar contigo. Bom trabalho, Valeu, Kitira. Luiz aí, fiquem bem. Se cuidem. Tá, Valeu, tá Leandro. legal. Obrigado. Olha que legal a opinião do Leandro aqui, nos trazendo esse momento de reflexão, nos ajudando aqui em nossas reflexões, né? Eu vou pedir a opinião de mais um amigo aqui. Vamos ver. Tcharam. Se não quiser conversar, tudo bem, tá, pessoal? É só negar ali o convite e tá tranquilo. Adriana, vamos conversar um pouquinho, Adriana Tyler. Faz tempo que eu não converso contigo também. Eu vou te mandar o convite e vamos conversar um pouquinho a respeito de fé, Adriana. Tu aceita o nosso convite? Vamos ver se a Adriana aceita. Uma vez lá no Instagram, eu convidei alguém e a pessoa estava jantando. Não conseguiu. Ah, oi, João. Tudo bom, querido? Tudo bem, querido. Graças a Deus. Tudo tranquilo. Tudo Você jóia. aceitou o convite para conversar com a gente. A Que gente fica aqui legal. morrendo de medo, mas é bom, né? Imagina, conversar, a gente está em casa, né? A gente está em família, né, Adriana? É, exatamente. Exatamente. Com Adriana, certeza. eu vou te convidar então para a gente refletir junto, assim, né? Já que a gente está falando de fé, Uhum. como é que se dá a construção da nossa fé? A gente já nasce com fé ou é algo que a gente possa vir assim aprimorando no decorrer da vida e do aprendizado? O que que tu acha? Olha, João, eu acredito assim que todos os dias a gente é testado, né? Então eu acredito que é alguma coisa que a gente vem construindo dia a dia, né? Que é algo que muitas vezes o Leandro ali comentando que a gente fica pedindo nessa aprovação de fé, né? Aí a gente pergunta, por que comigo, né? A gente fica dizendo, por que isso comigo? Aí tem que. Só que a pergunta é assim, por que não comigo, né? Por que não comigo? Porque eu também preciso disso, né? E essas provações são, na realidade, os nossos testes, né, do dia a dia, que essas coisas vêm acontecendo na vida da gente para nos provar. Então, eu acredito que é todo dia que a gente renova a nossa fé, né? E que bom que a gente pode renovar todos os dias, né? Porque às vezes nos acontece coisas que a gente se coloca naquele lado de vitimismo, né? E por que não comigo isso para me testar, para me provar, para me confiar cada vez mais em Deus, né? Porque na realidade a gente acaba se afastando dele em vez de se aproximar. Porque a gente às vezes fica em dúvida, será que ele está comigo? Não, ele está comigo todos os dias, né? Só que a minha confiança, a minha não confiança faz eu me afastar dele, né? E a gente confiando, e a gente botando essa fé a todos os dias, a gente vai construindo esse caminho, né? Todos os dias construindo um pouquinho nos nossos testes, nas nossas provações. Uhum. Acredito que é um pouco disso. É algo que eu acho que a gente vai construindo no decorrer das nossas existências, né? Das nossas Sim. encarnações. Então a gente chega com uma determinada cota percentual de fé, digamos assim, aqui nessa encarnação, mas a ideia é que Uhum. a gente vá se aprimorando, a nossa relação com Deus vai melhorando também, né? Pelo menos é Sim. isso que a gente espera, Uhum. né? Que a gente tenha É o que a gente espera. uma relação melhor com a vida, com a natureza e com Deus, né? Então, esse construir, eu acho que é constante mesmo, né? É constante mesmo. Uhum. Todos os dias um pouquinho, né? Sem medo, mas Aham, confiar sempre, né? Aquela coisa de a gente confiar todos os dias que Ele está conosco é maravilhoso. E isso nos ajuda muito, né? Na nossa caminhada. legal. Então tá, obrigado, tá, Adriana, Tá bom? pela contribuição. Bom te ver, tá? Tá bom. Bom ver você também. Beijo. Beijão. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até. Tchau. Olha aí que legal, gente. Tá rendendo o nosso encontro, a gente está conversando.
Vamos ver mais alguém aqui para conversar conosco. Roberta, será que tu conversa comigo? Vou te fazer o convite aqui, Roberta Nunes. Vamos conversar um pouquinho a respeito da fé, Roberta. Se não, tudo bem, te passo o convite adiante. Vamos ver aqui, não deu certo. Vamos ver mais um amigo aqui. Luciana, vamos conversar um pouquinho, Luciana Machado. Vou te mandar o convite aí, vamos conversar um pouquinho a respeito de fé. Será que tu aceita conversar conosco? Está adicionando aqui, eu acho que ela está entrando na conversa, Luciana, que legal. Só dá o cliquezinho aí no meio da tela. Às vezes atrasa um pouquinho por causa do processo de conexão. Já aproveitando, deixando um beijo grande para a Regina aqui, que ela não fique triste, né, nem frustrada por não ter podido estar aqui conosco, mas isso acontece, tranquilo, a gente sabe que ela se dedicou, né, se preparou um trabalhinho, mas infelizmente não pôde estar aqui conosco. Espero que numa próxima oportunidade a gente esteja aqui conversando, a gente se ajuda lá, a gente conversa antes, a gente entra melhor preparado aqui para iniciar o trabalhinho. A Luciana não conseguiu, obrigado, tá, Luciana? Luísa, tu aceita conversar comigo, Luísa? Mandei o convite para a Luísa. Vamos ver se a Luísa Gans aceita conversar comigo hoje. Conosco, né? Conosco. Vamos aguardar mais um pouquinho. Todo mundo, beleza? Tudo bom? Os encontros e desencontros. Tudo bom, graças a Deus. E vocês? Tudo bem também, graças a Deus. Que bom que tu aceitou o convite para conversar um pouquinho com a gente. Olha, levei um susto agora, estava ouvindo tu. Disse, meu Deus do céu. O que é um caçador de participantes de live? Olha, que é uma pena, porque a Regina estava preparando esse trabalho, ela estava tão preocupada. Uma pena que não tenha conseguido. Uma pena mesmo. Mas a gente vai ficar aqui. Mas faz parte. Ela, né, Certamente. Bom, João, para mim a fé é uma construção, né? Aham. A gente adquire ao longo do conhecimento, uma base, né? Crer através do que a gente passou, e a gente tem tanta certeza que nada é o acaso. Como é que eu vou te explicar? Assim, é uma coisa bem íntima da gente, né? Aham. É o saber mesmo, né? Que tem um poder maior, que é Deus, e que nada é o acaso, que certamente está tudo dentro de um plano divino, né? Em nossas vidas, né? Uhum. E se alguma coisa acontece, é por sinal que é o caminho, né? Nós é que queremos que aconteça diferente, mas não é, de repente não é aquele momento que nós precisamos, né? Se, eu quero isso, não, por enquanto não é agora, né? Aham. Quem sabe a gente não vai valorizar. Então, o crer, o saber é uma coisa muito íntima da gente, né? Uhum. Que ao longo da vida a gente vai construindo, né? Sem dúvida. Não sei se é por aí, né? Aí sim. E eu É muito forte. te perguntar uma coisa, Luiz. A gente sabe que a fé é importante para a gente ter mais confiança, assim, né? De buscar essa confiança no Pai, né? Em primeira instância, mas também em nós, né? Qual a Sim. importância que tu acha, assim, de uma pessoa ter confiança, de ser confiante, assim, né? Seria, assim, a diferença de uma pessoa ter confiança e o de outra que não tem, assim? Como é que reflete isso na vida de uma pessoa, assim? Tu já pensou sobre isso? Da Luísa com confiança e da Luísa sem ter confiança, né? Quando se tem confiança, é o saber, né? A fé é que a gente sabe,
Não é simplesmente eu creio aleatoriamente que é... Não, eu sei que aquilo existe, que tem uma força maior e essa força maior está em mim e que eu posso superar os obstáculos, né? Claro, eu tenho que fazer a minha parte, né? Deus está ali nos dando todas as ferramentas possíveis para a gente superar, né? Mas se a gente não fizer por nós, não adianta. Ele pode mandar barco, né? Como tu já contasse a historinha, né? Pode mandar um bolão de coisas. Opa, que pena, caiu a Luísa, mas a gente agradece aqui de todo o coração pela participação dela. A gente está falando, né, obviamente, de fé e com o advento da doutrina espírita, né, pessoal? Allan Kardec nos traz um viés diferente a respeito da fé, né? Ele nos fala da importância da fé raciocinada, né? Da razão em favor da fé, né? Como é que a gente poderia explicar essa fé, né? Como é que a fé pode ser raciocinada e qual a importância disso, né? Conforme Allan Kardec nos recomendou, né, de termos uma fé raciocinada. Eu vou aproveitar aqui, então, convidar mais um irmão querido que possa nos trazer essa colaboração em relação à fé raciocinada. Vamos aqui para o dedinho de sorteio. Vamos ver se tem mais um moço aqui que possa nos ajudar. A gente sempre tem a maioria de mulheres aqui, isso é muito legal. Vamos ver aqui. Posso te convidar, Sônia? Sônia Paim, nossa presidente, querida. Fiz o convite, ela sempre de bom coração, sempre nos auxiliando, nos perrengues. Oi, Sônia. eu sabia que tu ia me chamar, já estava preparada. Mas eu sempre tenho que te dar um oi aqui, né? Como é que tá o som? O teu tá um pouquinho baixo. Tá baixo, eu vou Pra tentar mim. falar um pouquinho mais alto, assim, que eu tive que tirar o fone, que meu fone estava só atrapalhando. Certo. Tá? Soninha, fé Bom, João. raciocinada, recomendado por Allan Kardec. O que tu poderia nos dizer a respeito desse colorido diferente, assim, que teria uma fé raciocinada? Pois é, eu estava ouvindo todo mundo falar, né? Para a gente ter fé, acredito que a gente tem que saber no que a gente tem fé, né? A gente tem que ter uma noção do que a gente está acreditando. Porque eu acreditar por acreditar, qualquer eventinho e a fé da gente se desfaz, né? A gente tem que saber no que está acreditando. Para a gente saber no que está acreditando, a gente tem que estudar, compreender e aplicar naquilo que a gente está vivendo no dia a dia. As dificuldades que surgem, a gente tem que pensar a respeito, saber por que a gente está passando por aquilo. E aí a fé é raciocinada. Eu entendo o porquê que eu estou passando e no que eu acredito. Se eu entendo no que eu acredito, aí a fé se torna cada vez mais forte. É como aquela ideia de construir no sólido, na rocha sólida. Então, eu construo o edifício da minha fé numa base bem sólida. Para essa base existir, eu preciso entender no que eu acredito. Por que eu acredito que as coisas são como são, as dificuldades que eu passo, as questões do mundo. Por que eu acredito que existe um poder maior que sabe, que faz o que tem que fazer, que nos traz aquilo que é necessário para o nosso crescimento? Para eu acreditar nisso, eu tenho que entender todo o processo, todas as leis, eu tenho que acreditar que existe um poder maior que é justo e misericordioso. Para isso, eu preciso estudar, eu preciso entender. Aí tu constrói com um processo, aí a tua fé se torna firme. E aí tu constrói o edifício, né, dessa fé, que aí não tem nada que abale, né, porque tu sabe por que acredita. Certamente. Obrigado, então, Sônia, pela tua contribuição mais uma vez, tá?
Um grande beijo. Obrigada pela oportunidade, João. Abraço, beijo para todo mundo aí. Valeu, obrigado, Sônia. Ó, a Carmen está nos dizendo que a Regina está enviando uma solicitação. Vamos ver aqui. Ô, Regina. Vamos adicionar aqui a Regina. Obrigado por nos avisar, Carmen. Oi, querida. João. Obrigada, Carmen. Beijo. Tudo bom? Ai, que loucura que foi isso agora. Eu tô até com vergonha, mas nós fizemos todos os testes hoje, né? O pessoal me mandou um monte de ideias, de coisa. Aperta aqui, mas não aparecia nada. Sei lá o que aconteceu. Acho que não era para iniciarmos, então. Agora eu estou aqui à tua disposição. Peço mil desculpas para quem está aí me ouvindo, né? Mas eu estava ouvindo vocês, maravilhosas explicações. A Sônia agora acabou de falar. Eu estava ouvindo e dizia que eu participava, mas não aparecia o meu pedido de convite. Isso, agora deu certo, que bom que a Carmen Ah, a avisou. Carmen, meu anjo da guarda. A Carmen estava aqui parelha no telefone do meu lado, me ajudando, fizemos até uma prece. Eu já tinha feito antes, rezamos as duas juntas. Mas, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para conversar. Desculpe se eu costurei assim, né, a respeito daquilo que Não, eu tinha preparado. na verdade, eu ouvi, mas assim, não consegui prestar muita atenção, porque a gente estava conversando com a Carmen, tentando achar e sair, voltando, né? Mas tudo bem, estou à tua disposição. Então, sim, Gina, nos traz assim a respeito das tuas reflexões a respeito da fé, né? Não vamos seguir essa linha de pergunta, assim, porque é um trabalho que tu pergunta e resposta, porque é um trabalho Sim, que tu pode desenvolveu. fazer alguma das tuas perguntas, pode fazer, eu vou tentando aqui encaixar. Com a gente, então, a respeito assim do que é a fé para ti, assim, das nossas atitudes e a nossa fé, que tu nos trouxe hoje, então. Assim, ó, a fé, eu acho que já não sei, eu não sei se falar no contexto religioso, a fé, na verdade, ela, no contexto religioso, ela é uma virtude, né, que é aceita, assim, com verdade absoluta, os princípios difundidos por sua religião, da religião que a pessoa escolhe, né? E ela pode ser também uma fé como sinônimo de culto, né? Quer dizer, a religião islâmica, a fé cristã, a fé islâmica, a fé budista, a gente pode também usar ela como um sinônimo. Mas segundo Emmanuel, lá no Consolador, né, eu fiz um trabalho muito assim, pesquisa de livros, né? Na questão 354, ele nos coloca que ter fé é guardar o coração a luminosa certeza em Deus, a certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, né? E conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim eu sei. E é clássica, né? Aquela pergunta, tu acredita na vida após a morte? E a pessoa diz, não. Mas tu não é espírita? Sou. Mas como é que eu queria falar? Não, eu não acredito, eu sei. É diferente, né? Existe uma grande distância naquilo. E quando tu crê, tu ainda não consegue raciocinar muito, mas quando tu diz eu sei, a tua postura tem que ser outra. A atitude não pode mais ser a mesma quando tu admite, né? E tu sabe aquilo, e aquilo já passa a fazer. Ela passa na tua estrutura de pensamento, de atitude, ela tem que ser diferente. Né? Por isso que existe uma grande diferença, assim, em frequentar uma casa espírita e estar estudando a doutrina espírita, né? Ou estar fazendo parte de um grupo de estudos e ser evangelizado. Existe uma grande diferença, porque eu posso ir para um grupo de estudos, na verdade, em busca de companhia, de ocupar um tempo, ou porque eu estou num processo assim, de dor, eu vou lá tentar achar uma resposta, e outra é tu estar num grupo de estudo e mergulhar nesse estudo e tentar colocar em prática, vivenciar. Né? Então, existe diferença, muita diferença. Não sei se é isso que tu queria saber, né? Mas também a fé, a certeza da assistência de Deus ou da providência divina, né? Que existe a sabedoria, né, universal, e que exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas na luz e com a luz divina do coração. Né? Então, aquela paz que a gente tem a certeza, né, de que está sendo amparado de alguma forma. Né?
E aí a gente pode, nesse momento que a gente fala nisso, não sei se alguém já tinha falado, mas na fé cega e na fé raciocinada. Não sei se alguém tinha falado. Já tinham falado? Um pouquinho da fé raciocinada foi o que a gente A, conversou com a a... fé cega, que é a mais perigosa, né? Certo? Que é a fé que segue os postulados de uma religião sem questionamentos. E o homem vem assim, ó, alimentando ao longo do século, vem sendo comandado por essa fé cega. Ou seja, a criança imposta por força, por preconceitos rígidos que são passados assim, de geração em geração, assim, que até hoje assim, não, ainda vem, infelizmente, atingindo grande grupo da humanidade. Temos que ainda seguem a fé cega, né? Tem as religiões islâmicas e outras tantas, assim, que as mulheres são proibidas de usar, né? Tem que mostrar o cabelo, não, tem uma série de coisas rígidas que são feitas que nos dias de hoje tu fica, não consegue entender, né? Tem que rezar de tantas e tantas horas, porque não é esse movimento, na verdade, que vai te salvar. Porque se fosse assim, o Brasil católico do jeito que é, religioso do jeito que é, era para ser um país zen total, né? No entanto, tem uma série de problemas, dificuldades, coisas muito complicadas, violência, né? E não é essa ação que vai te salvar, na verdade, né? Tem outras coisas mais importantes, né? Então, esse movimento de libertar o homem dessa vida cheia de castrações, né? E que sempre esteve presente, até assim, a gente pode ver que ela se prolonga, assim, ela é muito antiga, esse movimento de libertar o homem das castrações. Está lá no Evangelho, lá na introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando ele fala em Sócrates, né, que viveu entre 427 anos e 347, por aí, antes de Cristo, já combatia as crenças tradicionais, essas crenças rígidas. Ele queria a liberdade do homem, do pensamento, né? Mas aí foi aí só lá pelo século XIX, né, com o advento da doutrina espírita, que o conceito de fé foi renovado. Mas por que foi renovado nesse momento? Porque a providência divina vinha preparando toda a humanidade, quando chegou naquele período do iluminismo, da uma fé renovada, onde a ciência caminhava junto, né, e unindo todas elas, naquele período já não existia mais lugar para a fé sexy. Hoje não existe, muito menos naquela época não existia também, né? Porque a humanidade estava sendo, por meio das luzes da razão, com o objetivo de adquirir assim a sua própria autonomia, no sentido de vencer as trevas, né? Da verdade, da superstição, da sentido da intolerância, do fanatismo. E aí veio foi o momento certo, onde o pensamento, né, da doutrina foi implantado. E aí o Consolador teve um momento ideal de entrar, né, de se implantar o Consolador, prometido por Jesus aos seus apóstolos, lá no capítulo do Evangelho de João, né, no capítulo 14, né, entre 15 e 17, ele diz, né, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Então, a doutrina espírita não é por acaso, chegou exatamente naquele momento, ela já vinha sendo algumas manifestações, mas foi um momento propício, porque que o professor Hipólito, né, que depois se assina Kardec, ele consegue botar seu pensamento científico, sua pesquisa, se debruçou em cima de tudo isso, né? Não, aí tem, não sei se tu quer perguntar alguma coisa que ficou faltando, que tu queira. E porque aí, assim, ó, que eu para dizer que a doutrina espírita vem iluminando, desde aquele período, a humanidade, né? Regina, algo que me veio assim na mente quando tu estava falando lá no início a respeito do acreditar e o saber, que existe uma diferença, né? Grande. Uhum. E quando tu sabe, tu tem que mudar de atitude, né? Eu acho que isso muitas vezes é a grande, no momento em que a gente vive, vamos dizer assim, nós espíritas, né? No momento que a gente vive hoje em dia, né?
Eu acho que esse é o grande motivo dos nossos conflitos, né? Porque a gente já sabe, realmente sabe de algumas coisas, mas não consegue colocar em prática isso, né? E isso é o saber mesmo ou é o acreditar, assim? A gente não consegue botar muita coisa em prática porque ainda vacilamos na fé. Porque a fé é uma construção, na verdade. É uma grande construção. Nós temos, na verdade, o sagrado dentro de nós, a fagulha divina, né? Desde o início da nossa caminhada. Mas a nossa caminhada nos obriga a fazer essa construção do sagrado. E não é de um dia para o outro. Não é eu entrar agora, vou pegar os livros, vou ler tudo e estou resolvido, né? Não, o sagrado é uma grande construção de reencarnações em reencarnações, leva muito tempo, porque é um trabalho mesmo, né? E então a gente não consegue fazer algumas coisas porque a gente duvida até da gente mesmo, na verdade, né? A gente duvida, a gente não acredita e a coisa se torna difícil, porque para que a gente possa, como é que eu vou dizer assim, ó, existe a fé humana e a fé divina, né? Então, quando a gente não tem nem a fé humana, a gente não acredita nem em nós, a coisa fica muito complicada, até para acreditar e termos fé, aceitarmos as leis divinas. A gente está numa fase só de leitura. E tem deixa eu ver uma coisa, acho que é no Consolador, que diz que a certeza da existência de Deus e a sua assistência que lhe exprime confiança para enfrentar todas as lutas e problemas. A gente vai encontrar lá no O Consolador de Emmanuel. Precisa ter essa construção para que a gente consiga, né? Porque saber eu sei muita coisa. Agora, crer que é difícil, né? Crer, porque a gente começa crendo para depois termos a fé. Porque é uma construção. E aí daí vem, né, aquela coisa assim de a gente, como é que eu vou dizer, não se ajudar, não tem aquele passagem do grão da mostarda, né? Então assim que ele diz assim, diz para os apóstolos, né, que eles não conseguiram curar a criança, a pessoa que estava demente, lá que pediram ajuda, e Jesus disse que eles não tinham conseguido curar porque eles não tinham a fé, eles não tinham, né? Mas que se a gente tivesse um grão de mostarda, que é um dos menores grãos, que depois concede, quando se põe na terra, se cultiva, se cuida, vira um belo arbusto, a fé é a mesma coisa, é um trabalho. Mas se nós já tendo um grãozinho de fé, nós já conseguimos atuar e modificar as coisas e fazer as coisas, né? Construirmos alguma coisa. Então, assim, ó, essa analogia de dizer que essa pequena semente ela pode atuar, não precisamos ser grande, só posso, né, modificar quando tiver uma fé. Não, a caminhada é pequena, mas dentro daquela pequenez nós já conseguimos mudar a nossa vida, a nossa postura e o que está em volta de nós, através das nossas atitudes e não através da palavra. E aí também que a fagulha, né, divina que temos, Hamed diz muito bonito na obra Renovando Atitudes, tá? Do capítulo até ele tem um capítulo chamado o grão de mostarda, ele tem. E ele diz assim, ó, o desenvolvimento da semente indica trabalho interno e contínuo da regeneração. Progresso ao longo do tempo se transmuta, desenvolvendo possibilidades inatas e futuramente se transforma num ser completo e de ações poderosas. É um processo ampliado com o esforço no estudo, meditação e na prática do bem. E aí, quando a gente fala nisso aqui, que eu me lembrei, até um livro que eu gostaria de... É um livro muito antigo, acho que a maioria já deva ter lido, mas o pessoal que está entrando mais novo na doutrina, o livro Renúncia, de Emmanuel, ele foi escrito mais ou menos nos anos 40, já está até em PDF até, onde a personagem Alcione diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida.
Aí eu sempre perguntar, onde é que nós estamos nessa parada ali? Não, nós estamos nós estamos conhecendo recém a obra, né? E nesse conhecer, nesse saber, né, a gente vai, aos poucos, vai se modificando os nossos conceitos, e aí a gente vai chegando no crer, e do crer a gente vai para a fé, né? Que a intenção é chegarmos a uma fé inabalável. O objetivo maior disso tudo é viver em Cristo e Cristo viver em nós. Sem deixar de viver o mundo que estamos mergulhados, mas não se deixando contaminar por ele, né? Não sei se eu te respondi, mas... Não, certamente, e eu acho importante todo esse conhecimento que tu nos trouxe, né, a respeito da fé, assim, né, nos trouxe Hamed, também a tua opinião. A gente percebe que a fé, ela não pode ser nunca desassociada do trabalho, né? Porque Com uma fé certeza. que não faz o bem, que não tem esse movimento perante a vida, é uma fé improdutiva, né? Uma fé estéril. Uhum. Simplesmente, eu Sim. acredito, tá? Mas o fato de acreditar é que te leva ao movimento, ao fazer, ao auxiliar, né? E não simplesmente ficar só contemplando, né? Sem trabalho, Uhum. né? Sem esse É, movimento na vida, né? tem que ter... O Chico dizia, nosso querido Chico, né? Que cristão só evolui desidratado pelas lágrimas, da dor, do sofrimento, ou pelo suor do trabalho. Não tem escapatória. Nós necessitamos fazer esse esforço, esse trabalho, porque nós temos que entender que a gente tem toda uma providência divina. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, que nós estamos fazendo aqui um papel, nós estamos consertando, na verdade, nós estamos na fase de consertar a nossa caminhada, né? Corrigir, desenvolver virtudes, mas isso é trabalho, muito trabalho. E temos que ter a confiança, a fidelidade a Deus. E a mensagem, principalmente de Jesus, que tem que ser estudada, porque a mensagem de Jesus ela é uma base. Também assim, é uma base que vem nos fortalecer. E aí é assim, ó, mas eu leio o Evangelho, mas não, é mais profundo, é mergulhar na introdução do Evangelho lá, né? Porque nós temos que procurar as bases do passado, inclusive do Velho Testamento, que é o alicerce do Novo Testamento. Porque Jesus não veio contrariar nada, ele dizia, eu não vim destruir nenhuma lei. Pelo contrário, ele era judeu, falava para judeus e conviveu. Então, assim, a estrutura vem toda de lá, para que a gente possa entender essa formatação que a gente tem que fazer de estudo profundo, que tem que nos modificar. Lógico que a gente vai iniciando crendo, depois sabendo, e aí vem a fé, e até chegar numa fé, sabe, daquela coisinha, eu sei. E quando tu diz eu sei, tu tem que ser coerente na tua vida, com o que tu diz que tu sabe. Já não, quando tu chega a palavra, nem que seja em um ponto só da doutrina que tu diz, isso eu sei, não condiz mais com o comportamento de ontem. Tu tem que olhar a vida de forma diferente, tu tem que agir de forma diferente, né? Então, assim, é uma coisa bonita. Eu gosto dessa parte, dessa estrutura toda que é montada, porque quando tu vê a estrutura, tu conhece o alicerce, é mais fácil tu entender o que está sendo falado hoje, tu entende o evangelho, e tu vai entender melhor e a interpretação desses novos oradores, desses novos escritores de espírito, que é o que eles estão fazendo, tipo Haroldo, tipo Celestino, né, lá de Brasília. Eles mergulharam, chegaram a ponto de estudar hebraico, né, aramaico, para poder fazer uma interpretação mais coerente com os dias de hoje. Né? Que o povo exige coisas diferentes, né? Às vezes a pessoa quer estudar, vou estudar uma outra obra. Mas a gente não conhece nada, é muito pouco que se conhece. Tem muita coisa nas entrelinhas, né? Que a gente tem que fazer de estudo. Não sei.
sei quanto tempo nós temos agora, já estamos, né? A gente já está meio que... acho que seria bom a gente já ir se encaminhando para o final, assim, porque o pessoal está conosco há um tempo já. Mas eu gostaria que tu nos falasse, Regina, assim, nas tuas reflexões, e tu nos trouxe a importância do trabalho, em função de que a gente tem que rever as atitudes, né, em função da nossa fé, né? Eu acho que é importante a gente buscar essa reflexão, assim, diante do momento que a gente está vivendo, né? Que é um momento, assim, totalmente diferente, que ninguém imaginava, né? Um momento de pandemia, onde as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão falecendo, né? E a gente sabe muitas perdas, né, de todos os lados, né? a falta de vacina no país que a gente vive, né? Assim, envolvendo outros aspectos assim também, né? As pessoas desempregadas, né? As pessoas com medo enfim, de passar fome, de uma série de coisas, né? Como é que é a nossa fé, como é que deve ser a nossa postura, assim, a nossa atitude em relação ao momento que a gente está vivendo, se envolvendo a fé? Assim? Uma boa pergunta, que é um momento muito complicado, acho ímpar na humanidade, né? Mas vou pegar um livro também, só para pegar esse link, tá? O livro da Joana de Ângeles, da nossa querida Joana de Ângeles, uma obra lá de 2009, quando ela foi publicada, Atitudes Renovadas. E ela diz o seguinte, no capítulo 13, ela nos propõe uma notável e desafiadora reflexão para que a gente possa ver exatamente isso, como é que a gente está se comportando, né? É que ela afirma que mede-se, né? Mede-se, portanto, a capacidade da fé religiosa pela maneira como são enfrentadas as vicissitudes e recebidas as provações por aquele que a possui. Então, é um momento agora de nós medirmos o nosso conhecimento, aquilo que já está consolidado em nossos corações. Tudo aquilo que nós víamos desde ontem vendo, né? Hoje estamos sendo colocados em prova. É o testemunho de fé. Testemunho esse que Jesus, quando veio falar, peregrinou pela terra lá, ele disse para os apóstolos, Tiago, que a passagem está no Evangelho, onde a mãe vai pedir a Jesus que coloque os filhos à direita e à esquerda dele. Depois, a gente fica sabendo, depois, acho que é na Boa Nova, se eu não me engano, na Boa Nova, que quem fez esse pedido foi a mãe de Tiago e de Pedro, a Salomé, mulher de Zebedeu. Inclusive, o capítulo é Filhos de Zebedeu, ou Família de Zebedeu, uma coisa assim. E ele diz para Tiago, quando a mãe faz esse pedido, assim, olha, tu não sabe o que tu está me pedindo. Lógico, em outras linguagens, né? Mas ele olha para o Tiago e diz, tu estás pronto para beber do mesmo cálice que eu? Vocês estão prontos? E os dois responderam imediatamente, sim. Passa-se o tempo. Tiago foi realmente muito parceiro de Jesus, mas fazia parte do círculo íntimo dele. E ele, quando Jesus, depois dos 40 dias da morte de Jesus, ele vai embora sozinho, porque ele tinha ímpetos, assim, de sair, ele era muito decidido, e foi pregar lá pro lado da Espanha, tanto que da Espanha tem Santiago de Compostela em homenagem a ele, que está lá, os restos mortais dele. E ele, quando ele volta, ele sabia que tinha que voltar, tinha sido chamado, e ele é morto, ele incomoda os fariseus na época, e ele morre. Mas ele era de uma preciosidade, assim, porque ele fez, enquanto estava morrendo, ele abençoou o cara que ofendeu ele, que acusou ele injustamente, e curou um paralítico do caminho e ainda abençoou o carrasco e morreu. Foi também recolhido, foi recebido por Jesus. Quer dizer assim, então todos nós, quando assumimos o cristianismo, né, quando nós somos, principalmente nós espíritos, somos o cristianismo redivivo, né, nós vamos lá para as casas do caminho, lá na origem, tirando, desapegando de tudo que é supérfluo, né, indo para os conceitos de Jesus, a pergunta é feita sempre: estamos prontos para dar o nosso testemunho?
E este agora é um dos maiores. A gente dá pequenos testemunhos todos os dias, mas este da pandemia é o maior de todos, no sentido de que ela nivelou todo mundo, rico e pobre. Então, assim, as pessoas ficaram todas extremamente vulneráveis. Então, não teve, acho que foi uma das maiores lições que nós estamos tendo, né, de aprendermos a aceitar aquilo que nós não podemos modificar. Saber que existe um porquê de tudo, mesmo não entendendo. Por mais difícil que nos seja as perdas, as dificuldades, tem um porquê. Porque a gente sabe que tem um porquê. Nós estamos no ponto de saber que existe uma história antes e uma história depois, vai ter uma história depois, que todos que estão desencarnando estão sendo recebidos pelas mensagens que a gente tem, né, de acordo com as suas necessidades, estão sendo apoiados. Então, existe um grande movimento da transição que nós estamos passando, e aonde nós estamos, não podemos perder a oportunidade de darmos o nosso testemunho de cristãos, de não nos revoltarmos, não sentirmos agredidos com aquilo, não questionarmos por que eu, né? E por que não, né? Certo? Então, às vezes a pessoa tem uma dificuldade grande, mas esquece que às vezes o outro está com uma dificuldade pequenininha, que não fala, mas é uma dificuldade muito maior do que aquela que tu está mostrando. Então, acho que é um grande momento, assim, sabe? E essa da Joana de Ângeles, nesse livro, eu achei maravilhosa, né? Porque, assim, ó, é onde temos que medir. É agora que nós estamos medindo o nosso conhecimento. O que que nós estudamos? O que que nós aprendemos do que foi dito para nós? Há tempos que nós íamos dentro do caminho da doutrina espírita, ou fora dela, mas chegando agora, ou de outras religiões, porque, na verdade, todas as religiões, todas elas levam a Deus, por caminhos mais tortuosos, caminhos mais diretos, mas o objetivo é o mesmo. É Deus e encontrar a felicidade. Aí, mas a felicidade não é desse mundo, desse momento. Não, a felicidade também pode ser nesse momento de agradecimento, porque quando houve uma notícia ruim, vibra em favor das pessoas, da aceitação, porque às vezes a gente reza para cura, mas não é a cura, a gente tem que orar e pedir que as pessoas tenham força, coragem para enfrentar. Coragem para superar esse momento sem se deixar contaminar pelo desânimo, pelo pessimismo. E aí a gente também tem que pedir isso, e aí ao mesmo tempo agradecer pelo pouco que tem, ou pelo muito, cada um, né, que sabe suas medidas, mas agradecer muito, 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 por todas as oportunidades que temos. Então, não sei se é isso que tu gostaria, porque, na verdade, sim, quando tu passa a acreditar na imortalidade do espírito, na excelência dos postulados da reencarnação, tu não pode te permitir se abater quando é convidado a demonstrar a tua fé, a tua capacidade de resistência. E fica claro, né, que quando a gente não consegue resistir, é porque a nossa fé ainda não é real. Né? Ainda nós estamos vacilando. E todos nós, não podemos condenar ninguém, todos nós vacilamos muito na fé. Né? É que, na verdade, quando a gente vacila na fé, hoje em dia a gente ainda cai no poço, como a gente diz, né, na interpretação de cai. A gente cai no poço. Só que antes nós caíamos no poço, ficávamos no fundo nos lamentando, pedindo socorro que alguém nos tirasse. Hoje a gente percebe que está caindo, já se segura nas beiradas, segura nas paredes e tenta, pelo esforço próprio, sair. Então, já é algum avanço, né? A gente vacila, a providência divina fica nos aguardando, vamos esperar que ele caia em si, né? Daí a gente, brigou com Deus, né? Deus, meu Deus, perdoa, um momento de falta de fé, né? E aí a gente recebe o que estava esperando. Não sei. Não sei o que tu gostaria de saber. Eu acho que até, para mim, uma das passagens mais consoladoras da doutrina espírita em relação a esse momento que a gente está vivendo, está na Gênese lá de Allan Kardec, né? Mais de, sei lá, 150
Vaz, ele escreveu que existem momentos que a humanidade, né, vive, né, e a vida dá um jeito de nos possibilitar isso, de a gente evoluir em apenas alguns anos, o que a gente levaria centenas de anos, muitas vezes, para evoluir, né? Então, certamente, é um desses processos que a gente está vivendo agora, nesse momento de reclusão, de profunda reflexão, né? Está sendo mexido de todas as formas, mas é para um bem maior. Eu acredito que seja um atalho de amor, assim, né? Aqueles que aceitarem esse momento, assim, de conseguirem, né, seguir com uma determinada tranquilidade, né, trabalhando muito a sua fé, nós, como um coletivo, né, vamos conseguir evoluir em pouco tempo aquilo que a gente levaria, quem sabe, Verdade. Realmente, a gente não pode perder essa oportunidade, né? A gente não pode perder essa oportunidade. grandiosa, né? Grandiosa, né? De a gente É grandiosa. a nossa fé e ajudar os nossos irmãos para que a gente possamos todos, como humanidade, aproveitar esse momento, né? Olha, essa pandemia, além de... isso aí, além dessa pandemia, além de favorecer isso tudo que tu está dizendo, que é fantástico, realmente, né? A gente não pode perder essa oportunidade. Ela também está nos favorecendo, assim, a conviver e conhecer melhor as pessoas. Quantas famílias que não se cruzavam quase dentro de casa, né? Os filhos, né? Era que dava um celularzinho. Agora não, dá mais trabalho, vou ter que sentar, brincar com a criança, conversar com a criança. As crianças levaram uma vantagem, né? Algumas, fazer né? os temas com as crianças, participar da aula deles. Né? E outra coisa assim, não, e outra assim, lógico que existe uma violência muito grande, porque existem muitas pessoas com processos muito graves psiquiátricos e que não são diagnosticadas. E com essa pandemia, tudo aflorou, né? Tudo apareceu. Então a gente vê coisas drásticas acontecendo, coisas que às vezes nos... Opa, né? Deixa eu ver uma notícia assim, meio que, né, dá um choque, que é o vacilo da fé, né? Lógico que às vezes nos assusta a barbárie, né? Mas ali não existe... Pode existir injustiça, mas não existe injustiçado, né? As histórias não têm injustiçados, né? E nos choca. Mas pelo outro lado, a gente passa... As pessoas passam a ter a oportunidade de serem tratadas, porque tem muitas pessoas doentes com problemas psiquiátricos leves que essa pandemia agravou. E pessoas que não procuram ajuda. Então, estou oportunizando, olha, como dizer, é a grande oportunidade que nós estamos tendo em todos os sentidos para que nós possamos realinhar a nossa vida, assim, nos conceitos, né? Conceito com ação. Não adianta só ler, e aí não vai introjetar isso aí. Tem que botar em ação, de alguma forma. Aí que entra as atitudes que a gente está vendo hoje com a tua presença aqui, né, Regina? A importância da mudança das atitudes, né? Mas, Regina, eu sempre te agradeço muito a tua disponibilidade, né, o teu trabalho. Eu que peço desculpa. E eu vou deixar um espacinho para ti, então, assim, para as considerações finais, se quiser dizer uma mensagem, alguma palavra especial para aqueles que estão aqui conosco. Eu gostaria mesmo, gostaria. Eu separei do Vinha de Luz, livrinho que já está, coitadinho meu, já está na hora, já tem o novo, mas eu gosto do velhinho. No capítulo 60. Esses são os bons, estão com energia ali, né? Da reflexão, energia, da oração, das lágrimas. Você tem. É pesadinho já. No capítulo 61, também tu, o título. E aí diz bem, o penúltimo parágrafo diz assim, ó. Se te sentes trazido da sombra para a luz, através do estudo, né? Do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, quer dizer, os fanáticos, né? Do visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem ainda inferior, estão trabalhando contra a tua fé e contra teu ideal. Não bastou para eles a crucificação do Mestre. Também tu conhecerás o testemunho. É aquele testemunho que eu falei, todo cristão
vai dar o testemunho. E este momento da pandemia é o nosso grande testemunho. Então fica assim, eu peço mil desculpas, realmente foi algo assim que, olha, foi muita pressa aqui para porque não tinha feito o teste, olha, foi pressa aqui para que a coisa voltasse, né, ao normal, porque não tinha jeito, não voltava. Eu via vocês, ouvia vocês, mas eu peço mil desculpas, mil desculpas. Imagina, acontece, deu tudo certo. É. Deu. É, que essas coisas, como é, né? É muito, como a Luísa dizia, muitos aniversários, o problema é esse, né? A gente vai até ali na tecnologia, algumas coisas, mas não, realmente não foi, acho que nem foi problema tecnológico. Foi uma coisa de energia ali, a coisa não entrou de jeito nenhum, só depois de muita prece. Um aprendizado Ah, para mas, todos nós, né? mas Obrigadão, olha, gostei Tadinho. muito. Gostei muito de participar, pena que não pude fazer, desenvolver todo o trabalho. Mas fica assim um convite assim, para que haja muita leitura, muito entendimento. Esses livros, a Renúncia é um livro assim que um livrinho que tem que ler e voltar, porque a gente tem que, no mínimo, se chega perto de Alcione também já é muito difícil, né? Porque ela é um espírito de muita luz. As obras de Emmanuel, que traz assim um manancial fantástico, né? Que pode nos ajudar neste momento. E Aham. mergulharmos cada vez mais nas obras básicas, né? Que é onde nos traz a a nossa meta, né, para o nosso crescimento. Sem dúvida. Então tá, Regina, muito obrigado. Uma boa noite. A gente agradece aqui de todo o coração pelos irmãos que estiveram aqui reunidos conosco, né? Aqueles Uhum. que todos colaboraram, ajudaram. A gente ficou num clima super bom aqui. Na família da União é assim, né? Ah, sempre Regina, assim, todo mundo se conhece, todo mundo estuda, é bem todo o legal, né? pessoal que também ficou te ajudando, te ligando, né? Isso é Eu demais. agradeço A gente pelas não tem... ajudas, principalmente da Carmen, coitada. A Carmen estava aqui no telefone comigo, não Ah, podia estar assistindo, né? Estava um aqui me beijão para ajudando. Carmen, Olha, muito obrigada, João. um beijão para ti, Uma irmã. boa noite, muita Até a paz próxima. para todos. Muita paz para Até todos. a Se cuidem, próxima. fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigada, obrigada. Boa semana. Obrigada. Tchau, gente. Beijo nas meninas da casa. Valeu, obrigado. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Lá no Instagram. Em breve, essa live aqui, né, na verdade, vai ficar salva aqui no Facebook, né? E depois eu vou estar compartilhando ela também lá no YouTube, que facilita também a gente passar adiante aí para os amigos, né? E aqueles que também não tiveram oportunidade de assistir o trabalhinho como um todo. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.